Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bom? Professor Augusto falando, trazendo aqui a continuidade dos nossos estudos de História do Brasil. E nessa aula eu vou começar um dos períodos mais interessantes do nosso Brasil, que é o período imperial, e também um período que é muito cobrado em provas de vestibulares e afins. Afins, quando eu digo, é o Enem. Então, sem mais delongas, vem cá comigo. Tchutchucos, para vocês entenderem a regência de Pedro, a primeira coisa que eu peço para vocês lembrarem, ou se possível assistirem, é sobre o período joanino parte 2. Lá eu trabalhei que no ano de 1820, o que aconteceu em Portugal? Uma revolução chamada Revolução Liberal do Porto, e revolução essa, tchutchucos, que exigia o retorno do Dom João VI e a família real, assim como também a recolonização do Brasil e a liberalização da política portuguesa. O que é interessante é que entre 1820 e 1821, o Dom João VI fez de tudo para não retornar para Portugal. Primeiro por medo. Ele achava que retornando ele podia pegar o grande desenrolar dessa revolução liberal e com isso poderia sofrer algum tipo de sanção. Inclusive ele temia pela própria vida. Mas por outro lado, ele também demorou para retornar, porque ele queria acompanhar o que estava acontecendo lá para avaliar, mediante o cenário brasileiro, o que ele podia fazer. Só que aí não teve jeito. Em 1821, a situação brasileira era uma situação de divisão, lembra? O Brasil estava dividido entre aqueles que apoiavam o retorno do Dom João VI para Portugal e aqueles que exigiam a permanência, e ao mesmo tempo ele estava sendo pressionado pelas cortes. Todo mundo tem que lembrar que cortes é o parlamento português dessa época, para retornar. E detalhe, ele começou a pensar no retorno, inclusive temendo agora pela perda de poder. Então ele retorna. E quando ele retorna, no episódio que vocês chamam ou conhecem de Retorno da Família Real, ele coloca o Pedro como regente, tá? Então o que é o regente aqui? Muito parecido com a regência lá da frente. É uma espécie de governo temporário. É o governo em nome de alguém. Então Pedro ele vai ficar como regente do Brasil como se fosse uma espécie de representante do pai. E o período ele durou só um ano, tá? Ele começou em 21, quando o pai e a família, exceto ele, voltam para Portugal, e termina em 7 de setembro de 1822 com o que eu vou pedir para vocês lembrarem e destacarem, a independência, tá bom? Então, no fundo, a regência de Pedro foi uma transição, mas como eu disse na abertura da aula, é também entendido já como parte do Império Brasileiro, ok? Tchutchucos, então agora vamos acompanhar o processo de independência exatamente nesse contexto da regência de Pedro, tá? Só que além de falar do contexto da regência de Pedro, eu tenho que começar comentando com vocês os demais contextos que norteiam esse período. Vamos lá? Vamos por parte. Primeiro contexto, Portugal. Galera, Portugal entre 1821 e 1822 ainda passava pelo conhecido governo provisório, tá? Para quem não lembra, governo provisório foi aquele governo criado logo depois da Revolução Liberal do Porto. E qual que era a jogada desse governo provisório? Tchutchucos, o governo provisório, que era um governo de preparação, de transformação, ele era justamente um governo composto pelas cortes, tá? Composto pelo parlamento, por deputados que viessem ou do Brasil ou de qualquer outro ponto do Império Português, além de Portugal. Então, essa época é uma época em que o governo provisório está montando a monarquia constitucional, também chamada de monarquia parlamentar e constitucional, e ao mesmo tempo está começando a trabalhar para a elaboração, como o próprio nome sugere que eles querem como monarquia, da Constituição. Então Dom João VI, nessa época, ele era um rei, mas ele não tinha todos os poderes, porque grande parte dos poderes era exercido pelas cortes, entenderam? Então esse é o primeiro contexto. Portugal, governo provisório, praticamente o governo das cortes. Boa, boa? Agora na América, pessoal, o que eu tenho que destacar que é muito importante
é que nas colônias espanholas já estavam rolando a independência da América Espanhola, ou as independências, tá? Algumas coisas importantes para vocês guardarem desse contexto da América Espanhola, que tem tudo a ver com a maneira como foi feita a independência aqui no Brasil. Vamos lá? Primeiro ponto, muito importante. Tchutchucos, a independência da América Espanhola, ela contou com a participação popular. E quando eu falo de participação popular, pessoal, eu falo da participação do negro, eu falo da participação, sobretudo, que era a maioria dos chamados mestiços. E o interessante é que a participação popular era em armas, tá? Eles faziam parte dos exércitos de independência das colônias espanholas. Entenderam? Segundo ponto, pessoal, essa independência da América Espanhola, ela foi liderada por uma elite chamada crioulos, ou crioula. Quem que é o crioulo, ou quem é a elite crioula? Eles eram latifundiários. Eles eram descendentes de espanhóis, nascidos aqui em território colonial, e praticamente eram aqueles que dominavam o cenário econômico quando se fala de latifúndio, tá? Quando se fala de agricultura. Tchutchucos, e o interessante é que conforme essa participação popular era feita nos exércitos liderados por esses crioulos, muitas conquistas populares acabavam, de certa maneira, colocadas em prática quando a independência se consolidava. Então, por exemplo, uma colônia deixou de ser colônia, virou um país. Esse país ele começa a ter que criar direitos para essa população, as chamadas conquistas populares. Um exemplo, que é o que eu peço para vocês colocarem, pessoal, já vou destacar aqui abreviado, é a abolição da escravidão. Em quase todos os territórios que um dia foram colônia e agora estão se tornando países, a abolição da escravidão era fato, estava sendo colocada em prática. Que é um outro, pode destacar. Nós temos também governos que se aproximam de ideias democráticas. Então a população ela passa a ter direito a voto. Entenderam? Agora já pega isso e coloca no contexto brasileiro. Galera, aqui no Brasil, grande parte dos latifundiários começam já a se preocupar. Eles acompanham esses desenrolares da independência da América Espanhola e se preocupam, porque entendem que se o povo participar do processo de independência daqui do Brasil, ele também vai exigir conquistas. E quanto mais conquistas fossem dadas a esse povo, pior para a situação da elite brasileira. Ela perderia o seu status, não só o seu status político, mas também o seu status econômico, tá bom? E por último, pessoal, uma última coisa importante da independência da América Espanhola é a fragmentação. E aí não precisa ser mágico. Olhando para o que nós temos como mapa da América Espanhola, que são hoje países que vão lá do México até a ponta da Terra do Fogo, que são a realidade desse processo de independência. Então havia aqui também um temor quando chega essa história de que está havendo a criação de países, está rolando essa fragmentação, porque a elite começa a se tornar uma elite preocupada pela segunda vez, porque entende o seguinte: aqui não pode haver a fragmentação do território. Tá legal? Agora aqui é um detalhe, só vou citar. De todas as independências que aconteceram nesse momento, a mais contundente foi a independência do Haiti. Atenção, o Haiti não era colônia espanhola, era colônia francesa, mas estava se tornando independente nesse mesmo momento. E o que tem de tão destaque para a gente guardar? É que o Haiti ele fez a independência por negros, pessoal. A independência do Haiti foi totalmente liderada e mobilizada por negros, ou mulatos, tá? Então era um movimento super radical. Inclusive, eles até fizeram uma coisa chamada hoje de haitianismo. O que é o haitianismo? É a perseguição aos brancos. Então reparem, aqui no Brasil, a notícia da independência do Haiti cai como uma bomba. A elite fica muito preocupada agora, por quê? Porque ela sabe que a maior parte da população em alguns locais era composta por negros, por mulatos, e ela morria de medo que eles pudessem liderar o processo de independência. Entenderam? Então aí vem para o último contexto, então, o contexto que a gente vai usar para catapultar o estudo da independência. Brasil. Galera, como vocês já sabem, o Brasil era comandado por Pedro.
mas Pedro era um regente de Portugal, era um regente do pai. Então, nessa regência de Pedro, você tem todos esses temores. Você tem um temor de uma independência que se pareça com a independência da América Espanhola, que seja lá popular, que tenha fragmentação, que tenha também a garantia das conquistas populares. Aqui na regência de Pedro, a elite está muito temerosa quanto ao que acontece no Haiti, medo de que os negros e mulatos explodam e façam a independência. E, sobretudo, na regência de Pedro, pessoal, a gente tem um Pedro totalmente amordaçado, pelo menos no início. Por quê? Porque, como eu disse, ele meramente era um comandante em nome do pai, um comandante em nome de Portugal. Entenderam? Galera, então nesses contextos que norteiam o processo de independência do Brasil, olha só o que vai rolar, lógico, aqui na regência de Pedro. Em dezembro de 1821, as cortes, lembrando, aquelas que comandam o governo provisório, decretam três coisas. A primeira coisa, o Brasil é automaticamente rebaixado à condição de colônia. E é muito interessante porque isso fazia parte de todo o projeto da Revolução Liberal do Porto e agora do governo provisório. Então, com esse rebaixamento, as elites brasileiras, não só a latifundiária, mas também a comercial, que apoiavam a menor ingerência de Portugal aqui no Brasil, começa a se mobilizar, começa a se colocar contrária às decisões da corte. Entenderam? Ainda em dezembro, as cortes também decretam o retorno do Pedro, pessoal. O Pedro tinha que retornar e, retornando, ele ia consolidar o projeto de rebaixamento do Brasil. Inclusive, tem até uma coisa interessante, que era o seguinte: as cortes, com medo de explodir qualquer tipo de revolta por parte da população brasileira ou da elite, acaba pedindo para o Pedro anunciar que ele estava retornando para concluir os estudos. Entenderam? E para finalizar, pessoal, as cortes também decretam a anulação dos tratados de 1810. E se você não assistiu aquela aula sobre período joanino, parte 1, assista, porque ali eu explico o que são os tratados de 1810. Mas a priori, para vocês aqui, os tratados de 1810 eram tratados econômicos assinados entre Portugal, Brasil e Inglaterra. Reparem, quando acontece a anulação dos tratados de 1810, a Inglaterra se coloca contra e passa a apoiar diplomaticamente a independência do Brasil. Entenderam? Galera, então no final do ano de 1821, a situação era tensa aqui no Brasil. As cortes decretaram tudo isso, de certa maneira não foram coisas bem recebidas por parte da elite, e por outro lado, o Pedro também se incomodava porque ele reparava que não tinha poder. Resultado, a primeira coisa que acontece como reflexo desses decretos da corte é a formação de grupos políticos aqui no Brasil. Olha só que coisa interessante. O primeiro grupo político que se organiza, pessoal, é um grupo que vai se autodenominar radical, ou partido, entre aspas, radical, tá? O grupo radical era um grupo que achava que tinha que haver a independência do Brasil, talvez conduzida por Pedro, e o Brasil ele tinha que adotar um modelo republicano, seguindo o que estava acontecendo como tendência nas antigas colônias da América Espanhola. As antigas colônias estavam se tornando países e quase todas elas, exceto o México, adotavam a república. Tá legal? Segundo grupo, esse é o grupo que eu vou pedir para vocês circularem, chamado Grupo Português ou Partido Português. Era o partido, tchutchucos, que apoiava a recolonização, apoiava inclusive todas as determinações das cortes, entenderam? E uma coisa interessante, a maior parte do pessoal que fazia coro com esse partido português era composto por burocratas, era composto por todos aqueles que enriqueceram na época do período joanino. E lógico, quase todos eles eram portugueses, entenderam? Galera, e o último partido que vocês também vão circular batia de frente com o partido português, mas já coloquem uma estrela. Partido que apoiava Pedro incondicionalmente era o Partido Brasileiro. Olha que coisa interessante. O Partido Brasileiro, ou o Grupo dos Brasileiros, pessoal, era aquele pessoal que defendia que o Pedro fizesse a independência
e fosse criada uma coroa dual. Como assim? O Pedro ficaria como rei daqui do Brasil, Dom João VI, rei de Portugal, mas as duas coroas elas seriam unidas. É como se fosse uma continuação daquele projeto do Reino Unido a Portugal. Seria então uma coroa dual. Mas cuidado, vocês colocaram estrela porque além de apoiarem Pedro, era também o partido que apoiava a independência. Tá legal? Quem eram os componentes desse partido? Geralmente eram aqueles que ligavam-se à elite brasileira e grande parte deles, tchutchucos, eram ligados também à imprensa. Eles exploravam a imprensa como sendo veículo de informação e propagação do ideal emancipacionista. Tá legal? Então esse é um primeiro reflexo, demonstrando que aqui no Brasil, a grande maioria, quando eu falo grande maioria, eu falo desses grupos políticos, apoiavam de fato uma separação. Tá bom? Olha só qual vai ser o passo seguinte. O processo se inicia de fato, pessoal, nessa data aqui, ó. Janeiro de 1822, o Pedro, já que tinha sido indicado pelas cortes que tinha que voltar para Portugal, vai embarcar num navio, tchutchucos, e quando ele está para zarpar, ele recebe um abaixo assinado com mais ou menos 8.000 nomes da elite carioca. E a elite carioca, tchutchucos, exigia, na verdade, meio que apoiando a permanência dele em terras tupiniquins. Qual que é a jogada interessante para vocês anotarem? É que quando eu falo da elite carioca, eu já posso estender como sendo uma elite que representava o Brasil. Era uma elite latifundiária, tá? E uma coisa interessante é que ele teria recebido essa carta, esse abaixo assinado, e teria dito o seguinte: se é para o bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. Só que o engraçado é que quando a gente fala povo, pessoal, a gente vai generalizar, né? Ele usou esse termo, mas claramente ele estava fazendo uma referência à própria elite que o apoiava. Entenderam? O que tivemos de desdobramentos com esse dia do fico? O primeiro desdobramento, tchutchucos, é a demissão de ministros portugueses, tá? Ou foram demitidos ou se demitiram. Até porque esses ministros eram leais às cortes e não estavam admitindo essa permanência do Pedro, porque claramente a permanência era o princípio da independência. Entenderam? Tchutchucos, no lugar desses ministros portugueses foram empossados ministros brasileiros, tá? Políticos brasileiros. E eu vou pedir para vocês destacarem demais, tá abreviado. José Bonifácio. Tchutchucos, José Bonifácio vocês estão separando por quê? Porque ele vai se tornar o conselheiro de Dom Pedro. Tanto é que ele é chamado de patriarca da independência do Brasil. Mas por outro lado, eu peço para vocês colocarem que, sobretudo, ele era um articulador. Ele articulava as ideias com o Partido Radical e o Partido Brasileiro. Boa, boa? E para finalizar, o último desdobramento do dia do fico, tchutchucos, é a rebeldia de algumas províncias brasileiras. Províncias que eram pró-cortes, tá? Províncias que, na sua grande maioria, eram, de certa maneira, liderados por portugueses que apoiavam a subordinação do Brasil. Quais são elas? Depois vão se tornar províncias rebeldes contra o reconhecimento da independência do Brasil. Bahia, Piauí, Pará, Maranhão. Então aqui nesse caso a gente já está começando a perceber que algumas províncias, uma minoria, já se mostram rebeldes, não aceitam a separação do Brasil. Entenderam? Galera, e o processo continua de uma forma muito interessante. A partir desse momento, grande parte da imprensa brasileira começa a apoiar Pedro, exigindo que ele fizesse a separação. Mas olha que detalhe interessante, o apoio da imprensa só não bastava. Mas a coisa muda da seguinte forma, ó. Em maio de 1822, o Pedro lança um documento chamado Decreto do Cumpra-se, que é o seguinte: todas as leis portuguesas aqui no Brasil são sumariamente anuladas. O que é legal é que ele dá um passo significativo para determinar que nesse momento está acontecendo a independência do Brasil, anulando toda a jurisdição portuguesa sobre terras brasileiras. O que é legal é que nesse exato momento a maçonaria se aproxima do Pedro.
E quando eu falo da maçonaria, tchutchucos, eu estou falando de uma sociedade secreta, né? Que era composta por muitos membros da elite e profissionais liberais e eram defensores radicais da independência do Brasil. Não que eles fossem radicais, mas eles eram defensores muito árduos da independência do Brasil. A maçonaria, inclusive, vai dar um título para o Pedro. Pedro é defensor perpétuo do Brasil. Repararam que agora o leque de apoio é um pouco maior? Ele não conta só com o apoio da elite carioca, dos latifundiários da cidade do Rio de Janeiro. Ele conta agora com o apoio de grande parte da elite do Brasil, adeptos à maçonaria. Tá certo? Olha lá o passo seguinte. Chega o mês de junho de 1822 e o Pedro, por pressão pessoal, pública e da imprensa, acaba convocando a Assembleia Constituinte. A jogada é bem simples, já podem colocar. Quando ele convoca a Assembleia Constituinte, o que ele está convocando é um grupo de políticos para elaborar a primeira Constituição do Brasil. E por que havia pressão pública e da imprensa? É que o país, para se consolidar como tal, para ter uma independência efetiva, tem que ter uma Constituição. E por outro lado, a pressão, quando eu falo que é pública, ela partia muito da elite. A elite precisava criar uma Constituição para garantir os seus próprios direitos. Afinal de contas, coloca lá a nota de rodapé. Ela está acompanhando assustadíssima a implementação das repúblicas nas antigas colônias espanholas. E o pior, também a concessão de certos direitos à população. Tá legal? Tchutchucos, essa convocação da Assembleia Constituinte é interessante por quê? Porque junto a isso é decretado que todas as tropas portuguesas residentes aqui no Brasil são inimigas. Então é uma declaração praticamente de inimizade a Portugal, dizendo que tropas aqui do Brasil, vindas de Portugal, não são bem recebidas. Entenderam? Galera, é aqui que está o detalhe. O Brasil começa, de certa maneira, quando eu falo Brasil, eu falo da elite, a apoiar veementemente a separação, mas também passam a encarar certas rebeldias, certas revoltas. E olha só que coisa interessante. Na cidade de São Paulo, acontecia lá uma espécie de briga entre os participantes do projeto de independência. Por quê? Porque achavam que não havia efetivamente o combate a essas rebeldias contrárias à independência e, por outro lado, muitos políticos não concordavam com o aconselhamento do José Bonifácio a Pedro. Então, acontecia uma certa movimentação de rusga, de conflito, e o Pedro foi para lá. Galera, ele apaziguou os ânimos, ele determinou, de certa maneira, a ideia de que ele seria, sim, o condutor da independência e atuaria de forma efetiva. Disse também que o José Bonifácio ele era uma espécie de ajudante, e quando ele estava voltando, isso ali, em setembro de 1822, nas proximidades do Riacho Ipiranga, ele recebeu duas cartas. A primeira carta era uma carta de José Bonifácio, dizendo que as cortes haviam acabado de decretar que o Pedro era meramente um governante de Portugal e estava enviando tropas. Já a segunda carta era a carta da esposa dele, a Leopoldina, e nessa carta ela dizia que ele tinha que abraçar a causa da independência, ele tinha que escutar os clamores da elite e se aproximar bastante da ideia de separação. Então, segundo a lenda, ele teria desembainhado a espada e gritado: "Para mim basta, agora é independência ou morte". Então, nesse 7 de setembro, com o grito do Ipiranga, pessoal, houve a declaração formal da independência do Brasil. E notem, era uma reação às cortes que estavam ameaçando Pedro e o Brasil pela segunda vez. Entenderam? Galera, é aqui que eu digo o seguinte: o que nós temos que guardar do processo de independência do Brasil são três palavras, tá? A primeira palavra que eu peço para vocês colocarem, muito importante: a independência do Brasil foi elitista. Tá legal? Ela foi totalmente conduzida pela elite, por pressão, a partir do apoio, entenderam? Segunda palavra, coloquem aí. A independência do Brasil, ela foi uma independência formal. Como assim formal? Ela foi conduzida pelo Pedro
E dentro dessa formalidade, ele viria mais tarde, como todo mundo sabe, se tornar rei do Brasil. Então rola uma formalidade porque não saiu desse aspecto político, tá? Estava sempre centralizado na figura do Pedro. Entenderam? E por último, pessoal, é um termo, na verdade, duas palavras, mas podem anotar, eu vou colocar só uma. Não houve participação popular. Tá legal? O povo acompanhou bestializado. O povo não sabia exatamente o que estava acontecendo. Entenderam? Galera, e para dar uma enriquecida nesse processo de independência, eu trouxe aqui para vocês duas telas, duas pinturas que narram o mesmo episódio, o episódio do Grito do Ipiranga, da independência do Brasil. Essa primeira imagem, por exemplo, é uma pintura feita pelo Pedro Américo, tá? Reparem, tchutchucos, que a data é de 1888. O que eu quero dizer com isso? É que esse quadro foi pintado 66 anos depois da independência, do Grito do Ipiranga. E o Pedro Américo nem nascido era. Então vocês já podem tirar daqui a ideia de que o quadro é uma licença artística, tá? Tudo aqui não passa de alegoria. Existe muita invenção. Boa, boa? Outro detalhe. O quadro foi encomendado pelo Dom Pedro II para homenagear a independência do Brasil. Então há uma forma interessante de analisar esse pedido. Por quê? Porque é um pedido do Estado. Então o quadro, ele é um quadro que tenta colocar aqui o que o Estado acha ou é aquilo que o Estado pensa da independência, tá? E olha só os componentes. Aqui na parte central vocês têm um Pedro e pode reparar que o Pedro está montado num cavalo, num alazão, está fardado, a farda típica chamada de farda militar, né? E desembainhando a espada. Perceberam? Aqui do lado dele, pessoal, à esquerda de vocês, direita dele, os ministros que o acompanhavam voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro, tá? Pode reparar que todos também estão montados a cavalo e todos, de certa maneira, estão fardados também. Aqui, tchutchucos, num formato de semicírculo, vocês têm os chamados hoje dragões da independência. Aqui no caso era uma espécie de guarda-costas de Pedro. Eles eram aqueles que acompanhavam a comitiva do Pedro para protegê-lo, tá? Todos eles concordando com o grito do Ipiranga, né, com a decretação de independência ou morte, e todos também desembainhando a espada. Tchutchucos, e aqui no cantinho, para fechar a outra parte do semicírculo, vocês têm um carroceiro. E ele está olhando meio assustado para o que está rolando, né? Assustado para a cena que está acontecendo. Tchutchucos, o que é interessante é que o Pedro Américo ele tentou popularizar a imagem. Não só engrandeceu, né, a figura do Pedro junto com o seu séquito, junto com os guarda-costas e também a comitiva, mas destacando um pouco a presença popular. Tanto é que você olha aqui em cima, tem um outro representante do povo que é uma espécie de, vamos colocar dessa maneira, biscateiro. É um comerciante a cavalo. Tchutchucos, e aqui na base do quadro vocês têm o Riacho Ipiranga, tá? Olha lá. Então a cena ela tem um ponto muito legal, que é o ponto em que acontece, é o cenário, é o Riacho Ipiranga. E aí é que vem um detalhe. Olha como tudo é uma criação. Além da licença artística, é uma coisa estatal, imposta pelo Estado. Primeiro ponto, o Pedro jamais estaria montado num cavalo. Por quê? Porque como ele estava subindo serra, pessoal, ele jamais estaria montado num animal que não tem como fazer esse tipo de percurso. Na época ele estava montado numa mula, num jegue, ok? Outra coisa importante, ele nunca estaria fardado. Primeiro porque abril é um mês um pouco quente ainda, né? E por outro lado, tchutchucos, a viagem era muito demorada. Eles usavam trajes de viagem. E para piorar, o Pedro estava com desarranjo intestinal. Então ele tinha que usar roupas mais leves ainda. Boa, boa? Outra coisa que é uma licença artística e uma criação do Estado. Dragões da Independência nunca estariam fardados dessa maneira. Primeiro que é uma farda de gala, tá? E segundo, essa farda foi criada depois da independência do Brasil. Então, certamente, esses soldados que acompanhavam Pedro, esses guarda-costas, estariam com uma farda mais light, tá certo? E aí, para juntar tudo,
Nem Pedro estava a cavalo, tá? Não podemos falar que os que acompanhavam, comitiva e os soldados também, tá bom? E uma última invenção. Essa região do Riacho Ipiranga não é montanhosa, pessoal, é uma região plana, tá? O artista meio que elevou a figura do Pedro para destacá-lo, entenderam? E uma coisa muito chamativa, galera, a maneira como ele coloca o carroceiro aqui é meio desproporcional. Ele tenta fechar o semicírculo, né, composto lá pelos guardas, mas ficou estranho. O gado tá descendo, puxando a carroça, e ele meio que tá parando o gado com as costas. E é uma região super inóspita. Não era uma região de grande fluxo, a região do Ipiranga. Entenderam? Então esse é o quadro do Pedro Américo. Lembrando, é um quadro com toda uma licença artística e foi encomendado. Boa, boa? Agora olha para esse aqui. Galera, esse é um quadro do ano de 1844. O pedido para a criação desse quadro foi feito pelo filho do Pedro, Dom Pedro II, aí com seus 18 anos de idade praticamente. E o pintor é um francês chamado François René Maru. Tchutchucos, o nome Proclamação da Independência fala do mesmo tema, a temática do Grito do Ipiranga, né? Mas se vocês observaram bem, o artista ele propôs uma visão diferente da independência, colocando tipos mais populares na cena. Estão reparando? E olha lá, o Pedro ao meio, montado num cavalo, né? Já é uma licença poética. E o Pedro está sendo apresentado aqui de uma maneira um pouquinho mais afeita, né? Um pouquinho menos heróica. Mas que é uma coisa curiosa também, olha como também é uma licença artística o que rola aqui. E pelo fato de ser uma encomenda estatal, também tem as suas imposições. Pedro continua com farda, Pedro montado no alazão. E se vocês observaram bem, o povo que está aclamando Pedro e a independência, eles não têm cara de brasileiro. Eles têm cara de tipos europeus, camponeses europeus. Estão vendo aqui? Muito interessante, né? Mas a mesma jogada aqui é colocada quando eu falo estatal, porque destaca a figura do Pedro e coloca a imagem como sendo uma imagem agregadora. Entenderam? Então é uma mesma visão, uma visão estatal, com a licença artística, só que abordando uma forma mais popular de independência, um Pedro mais pop. Tá joia? Galera, então concluído o processo de independência, agora a gente tem um problema muito sério. A independência, que foi lá, né, formal, elitista e sem participação popular, precisava ser reconhecida. Então houve todo um processo de reconhecimento da independência que se desenrolou de 1822, ou seja, a partir do 7 de setembro até 1825. Tchutchucos, a independência do Brasil ela foi reconhecida de duas formas. Internamente, e aqui dentro o reconhecimento foi feito pelas guerras de independência contra portugueses e aqueles que eram simpáticos às cortes. E houve também o reconhecimento externo, externamente. Tudo feito por campanha diplomática, tá? Então olha só que coisa interessante. O Brasil passou por guerras para reconhecer a sua independência, guerras internas, e se utilizou da diplomacia para reconhecer lá fora o seu direito de ser um país. Boa, boa? Então vamos olhar para o reconhecimento interno, pessoal. Esse reconhecimento interno feito por guerras de independência aconteceu em algumas províncias, tá? As mesmas províncias que desde janeiro de 1822 já se colocavam contrárias à independência. Bacana? Quais são esses locais? No Nordeste, Bahia, Piauí e Maranhão. Peço para vocês destacarem sempre a Bahia. Teve um processo muito mais longo do que os demais, um processo que envolveu muita violência e um processo que vai destacar uma figura lindíssima da nossa história, pouquíssimo conhecida, que é Maria Quitéria. Já ouviram falar? Maria Quitéria, pessoal, é a Joana d'Arc brasileira, uma mulata pobre que se encantou pelo projeto de independência e engajou no exército, engajou no que vai ser chamado Exército da Independência. Molecada, só que não parou por aí, porque além de Bahia, Piauí e Maranhão, eu falo de Nordeste,
Nós tivemos também guerras de independência na região norte, e ali a gente destaca o Pará, que teve uma violência tremenda, tão comparável à independência baiana, tá? Também de longa duração e demonstrando que não seria fácil para os portugueses aceitarem a independência. Afinal de contas, o que eles estariam perdendo aqui no Brasil? As vantagens econômicas, as regalias políticas, entenderam? Tchutchukos, e houve também uma luta contra a independência do Brasil no território da Cisplatina. Só que atenção, eu peço até para vocês colocarem. Na Cisplatina, a luta que estava havendo é uma luta pela independência da região. Interessante, né? Então eles foram contrários à independência do Brasil porque eles queriam se tornar independentes. Mas a gente tem que lembrar, acaba não funcionando. Porque todo mundo lembra, já foi comentado lá no período joanino, que a Cisplatina fica nas mãos do Brasil até 1828. Tá legal? Então nesses locais a gente teve conflitos. E todos eles envolviam quem por parte do Brasil? Tchutchukos, os envolvidos por parte do Brasil eram um exército, estou colocando entre aspas, porque não era um exército propriamente dito, não era um pessoal treinado para ser soldado, não eram remunerados, mas sim uma espécie de agremiação que a gente vai chamar de exército de independência. Quem eram os componentes? Patriotas de última hora ou de primeira hora, pessoas que se encantaram com o projeto de independência, e milícias, tá? Lembrando que milícias aqui no caso é um grupo armado que nesse sentido luta para poder apoiar Pedro e ao mesmo tempo o projeto que estava nascendo. Entenderam? Galera, só que o detalhe é que esse exército ele teve que contar com o apoio de mercenários. Mercenários que vinham lá da Europa, de países como Alemanha, Polônia, Suíça, e todos eles eram os que basicamente engrossavam as forças de combate. Mas que é um detalhe mais interessante ainda, o exército de independência aqui do Brasil era comandado por oficiais franceses e ingleses, dentre os quais a gente pode destacar, por parte da França, Labatut, e por parte da Inglaterra, tchutchukos, um cara super conhecido é Lord Grenfell. O Lord Grenfell ele atuou em vários locais logo depois da independência do Brasil como sendo um pacificador. Entenderam? E qual foi o desfecho? Aquilo que todo mundo manja. O desfecho foi a pacificação. Essas pouquíssimas localidades ou províncias que se rebelaram foram logicamente combatidas. Então houve uma pacificação. E isso se estendeu a todo o território brasileiro. Chegou a todos os demais territórios que aderiram pacificamente à independência de que havia uma tranquilidade nas províncias rebeldes. Boa, boa? Só que o mais importante, que é o que vocês vão circular, tchutchukos, houve a unificação das regiões. É por isso que vocês têm que guardar sempre, pessoal, que o que aconteceu aqui no Brasil, quando eu falo de mobilização da elite, era para impedir a fragmentação. Então, não à toa, entendam por que o exército brasileiro teve o apoio de mercenários, ou o contrato de mercenários. Era necessário. A elite, inclusive, até bancou esse contrato de mercenários para impedir a fragmentação. Bacana? Então, como desfecho, a unificação. O Brasil não perdeu nenhuma província. Boa, boa? Galera, feito isso, olha lá como vai ser o reconhecimento externo. Senhores, senhoras, o reconhecimento externo da independência do Brasil, ele foi totalmente feito por uma campanha diplomática que partiu não só do Brasil, mas principalmente, o que eu vou pedir para vocês colocarem, da Inglaterra, tá? A Inglaterra, ela estava manipulando para que os demais países no mundo reconhecessem o Brasil. Afinal de contas, reconhecendo o Brasil, ela continuaria tendo as suas vantagens econômicas, como por exemplo, produtos a serem vendidos aqui, ou seja, o Brasil continuaria sendo o mercado consumidor, e por outro lado, nós teríamos também uma certa hegemonia política. Entenderam? Aí no caso, qual que é o desdobramento econômico? A Inglaterra tendo hegemonia política aqui no Brasil, ela teria também vantagens de compra de matéria-prima. Joia? Então de cara, o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil caiu de costas, pessoal, foi a Argentina. Logo em seguida, o México.
As duas nações praticamente foram imediatas no reconhecimento da independência do Brasil. Para quê? Para tentar justificar também as suas independências. E em seguida o México e a Argentina, tchutchucos, o primeiro país que eu separei aqui para vocês que reconheceu a independência brasileira foram os Estados Unidos. E por que eles fizeram isso? Era um reconhecimento estratégico. Tchutchucos, nessa época estava em voga por parte dos Estados Unidos a doutrina Monroe, que dizia a América para os americanos. No ato de reconhecer o Brasil, os norte-americanos estariam reconhecendo, sim, a independência do território americano em relação a potências europeias e, por outro lado, o direito deles de serem também os propagadores da liberdade. É como se os americanos tivessem meio que dando recado para os demais países que eles seriam os guardiões da América. Entenderam? Outro país que vai reconhecer de suma importância, é lógico, está destacado, destaquem mais uma vez, Portugal. Galera, Portugal reconheceu a independência do Brasil em 1825, tá? E quando reconheceu, reconheceu por um grande esforço da Inglaterra, mas não foi à toa. A Inglaterra precisava que Portugal reconhecesse a independência para que tudo fosse legalizado. Mas Portugal não sai por trás, pessoal. O que exige? Exige primeiro que Dom João VI receba o título de imperador honorário. Olha que coisa interessante. E o que vocês vão circular, que eu já coloquei aqui, indenização. Tchutchucos, a coroa portuguesa exigiu uma indenização para reconhecer a independência do Brasil. Entenderam? E por último, pessoal, o país que eu destaquei, vocês podem destacar de novo, Inglaterra. Nação que reconhece a independência do Brasil logo depois de Portugal. Mas reconhece, tchutchucos, não à toa também. Na verdade, reconhece precisando continuar sendo hegemônica e continuando a ser também aquela a ter muitos lucros com a economia. Tá legal? Galera, a Inglaterra, ela quando reconhece a independência do Brasil, a primeira coisa que ela se prontifica a fazer é empréstimos, tá? Empréstimos esses que serão utilizados para pagar a indenização para Portugal. E em seguida, o que vocês logicamente já estão circulando, a Inglaterra pede a renovação dos tratados de 1810. Aí destaquem, nessa renovação dos tratados de 1810, primeiro ponto, havia tarifa alfandegária diferenciada para produtos ingleses. Traduzindo, produtos ingleses entrariam mais baratos. Boa, boa? E por outro lado, nesses mesmos tratados de 1810, o Brasil teria que abolir o tráfico negreiro gradualmente. Beleza? Entenderam? Então, no final do ano de 1825, o Brasil já era reconhecido no mundo como uma nação independente. Tá joia? Minha despedida tá aqui, tchutchucos. Leiam mais sobre esse assunto na apostila. As páginas estão especificadas no começo da aula, tá? E em seguida, faça o seguinte. Abra na página 536, ache lá praticando e resolva a questão 1. Boa, avança. Vá para a página 537, procure lá a seção habilidades e resolva a questão 3. Ela é uma questão até interessante. E para finalizar, abram na página 538, localizem complementares e resolvam tão somente a questão 1. Boa, boa? Tchutchucos, então estudem, resolvam exercícios, fiquem tranquilos, as aulas estão sendo passadas sempre seguindo o conteúdo da apostila, lógico, sempre também com um complemento, mas qualquer problema me procure lá no Google Class ou no WhatsApp. Bacana? Então, forte abraço e até a próxima.